Bom, nosso contato nesse momento é com o Renato Cajá, que marcou história na Ponte Preta, foi um dos grandes jogadores de meio-campo da Macaca, ídolo até hoje. Ô Renato, eu queria que você falasse qual que é o sentimento que você guarda pela Ponte Preta. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Bandeirantes. Obrigado pelo convite mais uma vez. O sentimento é de gratidão, né? De amor por essa camisa. A gente passa pelos clubes, né? E vai deixando uma marca. E o clube deixa uma marca em nós, né? E é muito importante a gente passar pelos lugares e deixar uma marca positiva. Que foi isso que aconteceu na Ponte Preta. A maioria das vezes que passamos aí, as coisas aconteceram e é muito bom, né? Muito bom passar, voltar em Campinas e ver que o pessoal consegue lembrar do seu futebol, lembrar dos seus passes, dos seus gols, né? Feliz por estar falando com vocês também. Mais um derby hoje, tá todo mundo, a cidade com certeza aí tá parada. As torcidas estão em peso, o estádio lotado, então dá até saudade de falar com você sobre isso. Agora me diz o seguinte, Renato, sobre derby. Como que é jogar um derby com a camisa da Ponte? Você que jogou muitos jogos, marcou gols, era o maestro do time da Ponte, teve mais de uma passagem na Ponte Preta. Derby é diferente, eu sempre falo, a semana é diferente, ainda mais um derby como hoje aí, meu, da torcida, com certeza em peso aí no estádio, semana inteira, o foco em cima disso é muito grande, né? Então, jogar na Ponte Preta, jogar um derby contra o Guarani é muito importante, né? Para a torcida, para o time, para a história. Então, né, vai ficando marcado. Então, é muito importante. Vestir essa camisa da Macaca foi muito legal. Passar alguns derbys, fazer gol, né? Deixar um nome marcado na história dos derbys. Então, feliz demais por ter vivido isso. E tive a oportunidade de pegar grandes clubes, grandes elencos. Né? Então, nesse grande clube que é a Ponte Preta, a gente pôde vencer mais do que perder. Feliz demais de ter passado, por ter sido um atleta diferente, um atleta que pôde fazer e marcar a história com gols nos derbys. Você jogou derbys marcantes, né? Você jogou aquele de 2008, que a Ponte venceu por 4-2, e eu queria que você falasse sobre esse derby, né? Você não marcou gol nesse derby, mas foi um derby muito importante para a Ponte no Campeonato Paulista, né? Sim, um derby importante. A gente estava brigando, né? Como a gente brigou até o final do Paulistão, né? O time estava muito bem, tinha um elenco muito forte, um elenco que marcou a história da Ponte, foi aquele 2008, né? Chegamos na final do Paulistão, então o time pôde fazer uma grande campanha. Não marquei gol, né? Mas foi muito bom para a gente poder marcar pontos, chegar mais forte nas finais. Então, bom demais. A gente chegou naquele derby com muita confiança. O time estava vários jogos sem perder invicto. Então, e às vezes derby é isso. Quem chega com confiança, quem chega forte, está na frente, às vezes vence. Que é um jogo mental, né? Então, se o time está bem, se o time está confiante, às vezes fica mais fácil a vitória. E foi muito importante aquele gol, aquele jogo, um time espetacular e está sempre marcado no meu coração. Agora, Renato, teve aquele derby dos 3-0 no Brinco, você marcou 2 gols em 2011. Como que foi aquele dia para você, os 2 gols que você marcou? O que você pode falar desse derby? 2011 também, o time de acesso, né? Eu fui agraciado por Deus, cara, de poder tá em grandes elencos, né? E Gilson Kleiner, Renatinho, Ricardo Jesus, João Paulo, um grande elenco que pôde, o Caio, então Gerson, então a galera toda, um time forte, um time experiente, né? Que eu pude fazer parte também, poder ajudar, poder fazer um grande ano. Então, fui agraciado com gols bonitos, gols que marcaram minha carreira também. Esse 2011 foi um ano espetacular. E tinha torcida na época, né? A gente podia correr para a torcida, comemorar com a torcida. Infelizmente hoje não tem, mas antigamente a gente podia sair comemorando, sair fazendo coreografia, brincando com os gols. Então, foi muito legal, foi muito especial. E agora é se preparar para torcer. Daqui a pouco tá na frente da televisão para ver esse derby que vai ser especial também. Sobre o derby deste sábado, para fechar com você, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. O pessoal gosta muito de você, o Batista, o Tigrão, o Gleger, o CH.
Queria que você falasse sobre esse derby de sábado específico, né? Até porque é um derby que vale muito, vale vaga na final da Série C para a Ponte, que já subiu. Para o Guarani vale acesso para a Série B, também vale vaga na final. O que você está esperando desse jogo? Cara, esse derby é um derby assim que vai marcar a história, né? É um derby que pode... a Ponte já subiu, a Ponte pode passar para as finais aí, né? E o Guarani permanecer na Série C. Então vai ser uma guerra. Vejo como uma guerra, vejo como um jogo muito forte, um jogo que vai ser muito disputado, né? A Ponte com certeza vai entrar para vencer a partida e derrubar o rival, né? E o Guarani faca nos dentes para fazer o jogo e subir. Então vai ser um jogo que eu tô louco para ver e espero que a Ponte mais uma vez consiga fazer um grande jogo, fazer um grande ano, um ano de final. Quem sabe um título que vai ficar marcado o clube, né? E tava vendo as reportagens, com certeza é um derby do século que vai ser muito importante para a Ponte, vai ser muito importante para o Guarani, mas espero que mais uma vez o majestoso lotado, a torcida faça a diferença, o time possa fazer Jesus. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Estamos aqui na torcida, na frente da minha, vendo vocês aí arrebentarem, fazer mais uma transmissão especial. Um abraço, Deus abençoe vocês.